Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, gravando o último vídeo de 2023 e nada melhor do que a gente fazer uma retrospectiva, né, para ver quais foram os fundos imobiliários que apresentaram os melhores resultados no ano de 2023, né? Então que vão estar sendo aqui premiados segundo o Investidor 10, né, que apresentaram os melhores resultados, né? E vamos lá começar pelas categorias, né? Com relação aos maior dividendo no ano de 2023, em primeiro lugar ficou o BDIV 11, né, que ele entregou aí 22,42%. Ele é um fundo do setor de desenvolvimento e ele acabou ficando aí em primeiro lugar como um dos maiores dividendos do ano de 2023, né? Quem comprou este fundo imobiliário está sorrindo à toa, né? No segundo quesito, né, que é maiores valores patrimoniais, ou seja, fundos extremamente seguros que você pode comprar, que você não vai ter dor de cabeça. Em primeiro lugar está o Canip 11 da Quineia, tem um patrimônio de 7,84 bilhões, né? Então, em primeiro lugar, em questão de maiores valores patrimoniais, o Canip ele continua em primeiro lugar. Muitos fundos ao longo de 2023 fizeram novas emissões, mas jamais chegaram no nível do Canip, né? O próximo quesito, né, na nossa avaliação foi com relação à maior liquidez, ou seja, fundos que você pode comprar e se você quiser vender, você vai vender tranquilamente. Em primeiro lugar ficou o PNPR11, né, que ele tem 12,2 milhões. Ou seja, se você precisasse comprar esse valor num dia, você conseguiria comprar. Ele não é muito conhecido, né? Em segundo lugar ficou HGLG, né, que é um fundo de logística, 11,2 milhões. E em terceiro lugar ficou o MXRF11, né, que tem uma liquidez muito alta, mas mesmo assim ainda permanece em terceiro lugar. Do ponto de vista, né, de FIIs com maiores preços sobre o valor patrimonial, né, em primeiro lugar, esse ano surpreendeu, ficou fundos de hotéis, né? Então, pela primeira vez na história dos fundos imobiliários, né, os fundos com maiores preços sobre o valor patrimonial ficaram hotéis, né? O XPHT11 ficou em primeiro lugar com 2,8 e o HPMX, que foi uma das maiores surpresas do ano de 2023, ficou aí em segundo lugar, certo? Do ponto de vista de FIIs com menores dividendos, né? Ou seja, FIIs aí que quem comprou teve muita dor de cabeça, né? Por quê? O patrimônio despencou, assim como o dividendo. Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, com o menor dividendo, está o TORD 11, ou seja, quem comprou este fundo está tendo um dos maiores prejuízos do ano de 2023, porque ele começou o ano na casa de R$ 10 e ele está terminando o ano na casa de R$ 2, ou seja, um prejuízo muito grande. Em segundo lugar, o XPPR11. Em terceiro lugar, HCTR11. Em quarto lugar, VSLH11. E em quinto lugar, DEVA11, né, que está aí em quinto lugar como um dos menores dividendos no ano de 2023. Se você tem um desses 5 fundos na carteira, você está tendo muita dor de cabeça. E se você tem o IRDM11, também você está tendo muita dor de cabeça, embora ele não esteja aqui na lista. Por quê? O IRDM11 ele tem cotas do TORD, ele tem cotas do HCTR, ele tem cotas do FVSLH11 e tem cotas do DEVA11, ou seja, provavelmente sua carteira está no vermelho.
E os fundos que mais se valorizou no ano de 2023, uma das maiores surpresas, né? Quem investiu, pode-se dizer que ganhou na Mega Sena, foi o HTMX11, né? Onde ele teve aí uma valorização de 118%, ou seja, nem parece fundo imobiliário, parece ação, certo? Agora nós vamos avaliar quais foram os melhores fundos por cada setor, né? E claro, para fazer essa avaliação, nós não levamos em consideração somente o dividendo, certo? Porque o dividendo ele pode aumentar, né? Exponencialmente com o fundo se desvalorizando, certo? Então, nós adotamos três critérios. Primeiro, tem que ter o maior dividendo. Segundo, tem que ter um patrimônio maior do que 1 bilhão, certo? Por quê? Para indicar segurança. E o terceiro ponto é valorização, certo? Então, maior dividendo, patrimônio acima de 1 bilhão e a maior variação, certo? Tinha que combinar esses três parâmetros na avaliação do nosso próximo quesito, certo? E em primeiro lugar, entre os fundos de papéis, ou seja, pegando todos os fundos de papéis, o fundo que ficou em primeiro lugar foi o VGR11, né? Que ele ficou em primeiro lugar. Por quê? Ele possuiu um dos maiores dividendos dentro da categoria, 14,74. Claro que tem fundo de papel que pagou mais. Entretanto, ele tem um patrimônio acima de 1 bilhão, que é um quesito que nós levamos, e ele apresentou uma das maiores variações, ou seja, valorização no último ano, que foi 17%. Então, ele leva o prêmio nesse ano de 2023 como melhor fundo de papel, certo? No segunda categoria são os fundos de desenvolvimento. Em primeiro lugar ficou o BDIF11, né? Onde ele entregou também um dividendo de 14,73, tem um patrimônio acima de 1 bilhão, tem uma liquidez acima de 1 milhão e apresentou uma das maiores valorização dentro do setor, que foi 19,62. Com isso, ele leva o prêmio de melhor fundo imobiliário do segmento de infraestrutura, certo? O próximo ou a próxima categoria são os fiagros, né? No caso, quem ficou em primeiro lugar recebendo o prêmio de melhor fundo imobiliário do agro foi o KNCA11, né? Entregou um dividendo de 14,67, tem um patrimônio acima de 1 bilhão, tem uma liquidez acima de 1 milhão e apresentou a maior valorização, levando em consideração os quatro critérios, né? Então, 16,03. Então, ele leva o prêmio de melhor fiagro, né? Então, se você tem ele na carteira, você estará sorrindo, né? No setor de lajes corporativas, né? Em primeiro lugar, acabou me surpreendendo, foi o GTWR11, né? Que entregou um dividendo de 11,79, né? Ele tem um patrimônio acima de 1 bilhão, mas a liquidez dele é menor do que 1 milhão. Mas acabei deixando ele aqui porque ele apresentou a maior valorização do setor, que foi 27,32. Enquanto os outros segmentos, enquanto os outros fundos de laje corporativa estão entregando 7, estão entregando 8, aqui ele está entregando 11, certo? Ele acabou ficando em primeiro lugar, mas com algumas ressalvas. Por quê? Porque este fundo ele possui somente 2 imóveis, né? Então, ele não é um fundo seguro para estar aqui competindo, né?
está aqui competindo aqui no setor. Por quê? Porque ele só possui 2 imóveis, né? E infelizmente isso é um risco, na verdade são 3, né? Ele só possui 3 imóveis, né? E isso, infelizmente, não é um bom sinal, né? Então, se nós descermos aqui para o segmento de lajes corporativas, né? Ele acabou ficando em primeiro lugar por causa do seu excelente dividendo, né? Mas se nós fôssemos levar em consideração quem deveria estar em primeiro lugar, deveria ser o HGRE11, né? Ele deveria estar em primeiro lugar, né? Porque entregou um excelente dividendo de 8,64, possui uma liquidez acima de 1 milhão, possui um patrimônio acima de 1 bilhão e apresentou a maior valorização do setor, que foi 15,72, certo? Então, se nós olharmos somente o dividendo e a valorização, né, e patrimônio acima de 1 bilhão, ficaria o GTW, né? Mas como nós temos que levar em consideração que tem que ter uma liquidez maior do que 1 milhão para ser um fundo seguro, quem ficou em primeiro lugar como melhor fundo de lajes corporativas foi o HGRE11, né? No próximo segmento são os fundos de shopping, né? Todo mundo aí que tem fundo de shopping está super tranquilo, né? O melhor fundo de shopping do ano de 2024 foi o HGBS11, né? Entregou um dividendo aí de 9,32, tem um patrimônio acima de 1 bilhão, tem uma liquidez de 3,3 milhões e uma supervalorização de 37,79%. Se você comprou este fundo aí no ano de 2023, você tem um dos melhores fundos do segmento de shopping, certo? O próximo quesito foi logístico, né? Interessante que um fundo aí acabou surpreendendo, né? Que foi o GGRC11, né? Ou seja, deixando HGLG para trás, deixando XPLG para trás, deixando BTLG para trás, né? É um fundo que tem um dividendo de 10,27%, um dos mais altos do segmento, tem uma liquidez acima de 1 milhão, né? Tem uma variação de 9%, ou seja, batendo já quase os 10%, e tem um patrimônio de 1 bilhão. Então, se você comprou este fundo, né, analisando por esses quesitos, ele acabou ficando em primeiro lugar como um dos melhores fundos do setor de logística, né? E finalizando a nossa premiação de hoje, né, dos melhores do ano de 2023, nós vamos para a análise de fundo de fundo. Em primeiríssimo lugar ficou o HFOF11, pegou um dividendo de 10,23%, tem uma liquidez acima de 1 milhão, tem um patrimônio acima de 1 bilhão e apresentou a maior variação, ou seja, valorização no setor de 30,83%. Ou seja, se você tem este fundo de fundo na sua carteira, você está sorrindo, né? Então, assim, nós encerramos, né, a nossa premiação, trazendo para vocês quais foram os fundos que se destacaram em todos os segmentos, que acabaram ficando aí em primeiro lugar. Você que tem esses fundos imobiliários na sua carteira, parabéns. Se você tem uma parte deles, também parabéns. Se você não tem nenhum, mas a sua carteira ela não está caindo, ela está se mantendo verdinha, ou seja, está se valorizando, parabéns, né? Aqui é só nós apontando quais foram os fundos que ficaram em primeiro lugar, ou seja, que conseguiram trazer para o cortista um bom dividendo, tem um patrimônio acima de 1 bilhão, que é segurança, tem uma liquidez acima de 1 milhão e que apresentavam excelentes valorização no ano de 2023, certo? Então, um bom e excelentíssimo ano novo para todos vocês, né?
Este ano foi um ano de crescimento do IFIX, crescimento do Ibovespa, ou seja, crescimento das criptomoedas, ou seja, esse ano foi um ano muito bom para os investimentos e que o ano que vem possa ser melhor do que o ano de 2023. E você que esteve esse ano aqui conosco, acompanhando os vídeos, comentando, curtindo, seguindo, compartilhando, muito obrigado, porque isso motiva a gente seguir o trabalho para o ano de 2024. Que Deus abençoe vocês, que Deus derrame a sua graça sobre a vida de vocês, abençoando não somente os investimentos de vocês, abençoando a família de vocês, abençoando o trabalho de vocês, abençoando a vida social de vocês, certo? Então, um abração para todos vocês e até o próximo ano e um feliz ano novo para todos vocês.